Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem com o coração cansado, olhando para o relógio da sua vida e pensando: já passou do tempo. Passou do tempo de acontecer, passou do tempo de dar certo, passou do tempo de Deus agir. Mas deixa eu te dizer algo logo de início. Algo que você precisa guardar dentro de você. Deus nunca se atrasa. Nunca. Ele não perde prazos, não chega depois, não se confunde com datas. O problema é que nós insistimos em medir Deus pelo nosso desespero, enquanto Ele trabalha a partir do propósito que governa toda a nossa história. A gente vive contando dias, meses e anos, comparando processos, resultados e histórias. Olha para a vida do outro e pensa que Deus foi rápido demais com alguns e lento demais com a gente. E é aí que nasce aquela sensação silenciosa de abandono, como se Deus tivesse esquecido o nosso endereço. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é construção. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está se movimentando em áreas que os seus olhos não conseguem alcançar. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara na história de Ana. Uma mulher que passou anos esperando algo que parecia simples, mas que para ela era tudo. Ela não pedia riqueza, não pedia status, não pedia reconhecimento. Ela pedia um filho. Ano após ano, nada acontecia. Enquanto isso, quem estava ao lado dela tinha filhos de sobra. E não existe dor maior do que conviver diariamente com aquilo que escancara aquilo que nos falta. Cada sorriso, cada conquista, cada nova gestação era como uma ferida sendo tocada de novo. E mesmo assim, a palavra é precisa quando diz que Ana engravidou no tempo certo. Certo para quem? Para ela parecia tarde demais. Para quem olhava de fora parecia injusto. Mas para Deus, era o momento perfeito, porque Deus não estava apenas respondendo à oração de uma mulher. Ele estava respondendo a um clamor espiritual de uma nação inteira. Enquanto Ana chorava por um filho, Israel clamava por um sacerdote justo. E Deus decidiu resolver tudo de uma só vez. É aqui que a gente se perde muitas vezes. Porque nós oramos olhando para a dor do agora, mas Deus age olhando para o impacto do depois. Ana queria um filho para preencher um vazio, mas Deus queria levantar um homem que ouviria sua voz, restauraria a ordem espiritual e ungiria reis. Se Deus tivesse entregado antes, Ana teria recebido um filho. No tempo certo, ela participou de um propósito eterno. Enquanto o milagre era só para ela, nada acontecia. Mas quando ela entendeu que o que Deus daria não era apenas para ela, mas também para ele, tudo mudou. Porque existem coisas que só chegam quando a gente para de tentar controlar e aprende a confiar. Deus não se atrasa porque Ele não trabalha para aliviar a ansiedade. Ele trabalha para cumprir propósito. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase em que o tempo já passou tanto que até a esperança está cansada. Você ainda acredita, mas já não tem forças. Ainda ora, mas sem expectativa. Ainda espera, mas com o coração machucado. Talvez até já tenha tentado matar o sonho para não doer mais. Mas ouça com atenção. Se Deus colocou esse desejo no seu coração, Ele não esqueceu. Ele está te preparando para sustentar aquilo que pediu. Porque tem bênção que, se chegar antes, desorganiza, machuca e afasta de Deus. Tem promessa que só faz sentido depois que o caráter amadurece e a fé deixa de ser interesse para se tornar dependência. Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer te transformar no processo. E o processo dói, o processo cansa, o processo faz parecer que Deus está atrasado. Mas não está. Enquanto você acha que Deus está parado, Ele está trabalhando em detalhes que você não vê. Ele está alinhando pessoas, circunstâncias, ambientes e, principalmente, o seu interior. Ele está fortalecendo áreas que você nem percebe, para que quando a resposta chegar, ela não se torne um peso, mas um testemunho. Quando Deus faz, Ele apaga o passado de dor com a força do cumprimento. No dia em que a promessa se manifesta, você entende tudo. Entende por que não foi antes, por que não foi daquele jeito e por que não foi como você imaginou. O que parecia abandono se revela cuidado. O que parecia atraso se revela perfeição. Depois que Ana recebeu Samuel, tudo fluiu. Vieram outros filhos, outras respostas, outras alegrias. Porque o mais difícil não é depois do milagre, é antes dele. O processo é longo, mas o cumprimento é completo.
Deus constrói devagar para entregar algo que permanece. E talvez você esteja se perguntando: se Deus vai fazer, por que ele demora tanto? A verdade é que, enquanto você está esperando, ele está preparando tudo ao seu redor para que o que ele vai entregar seja perfeito. E se você parar para pensar um pouco, perceberá que as coisas que você mais desejou, quando chegou de forma rápida e antecipada, não foram as que duraram. Aquilo que chegou devagar, com paciência, com preparação, com tempo de espera, se tornou aquilo que realmente valeu a pena. Porque Deus não faz as coisas pela metade. Ele faz algo completo, algo eterno, algo que vai durar. E para isso, o tempo é essencial. Deus usa o tempo para moldar sua fé, para te fortalecer e para te mostrar quem você realmente é. Você não tem ideia do que está sendo preparado para você enquanto você espera. Está sendo formado um caráter, um nível de maturidade, uma paz interior que será fundamental quando o milagre chegar. Se Deus te entregasse o que você deseja agora, você talvez não estivesse pronto para suportar. Talvez o peso da bênção fosse grande demais, mas no tempo certo, você estará pronto para viver aquilo que Deus preparou. E talvez hoje, Deus esteja usando essa mensagem para te lembrar de algo simples, mas poderoso. Ele nunca se atrasou na sua vida. Você pode ter se confundido com o tempo, pode ter se comparado, pode ter se machucado esperando, mas Deus nunca perdeu o controle. Ele está olhando para o seu destino enquanto você olha para o relógio. Ele está olhando para aquilo que vai sobrar enquanto você só consegue enxergar o que falta. Ele está escrevendo uma história que faz sentido no final, não no meio. Por isso, descansa. Não desiste. Não abandona a fé. A promessa continua de pé, o céu continua trabalhando e o tempo certo continua marcado. Quando Deus chegar, você vai entender que foi melhor assim. Melhor na hora certa, melhor do jeito certo, melhor do que você planejou. E nesse dia, a sua boca vai confessar que ele nunca se atrasou, apenas estava sendo perfeito. Você vai olhar para tudo que passou e verá como o tempo foi usado para sua preparação. O sofrimento, a espera, o silêncio, tudo isso foi usado para algo muito maior que você imaginou. Nada foi desperdiçado. Nenhuma lágrima caiu à toa, nenhum dia foi perdido, nenhuma oração ficou esquecida. Aquilo que parecia apenas dor estava, na verdade, construindo profundidade. Deus usa o que machuca para gerar maturidade. Usa o que parece vazio para criar estrutura. Usa o silêncio para ensinar dependência. Você não estava parado, você estava sendo preparado. Talvez hoje você consiga enxergar apenas as marcas da caminhada. Mas existe um dia em que Deus permite que a gente entenda o porquê de tudo. É o dia em que a resposta chega completa, inteira, madura. É o dia em que você percebe que, se tivesse vindo antes, você não estaria pronto para sustentar. O tempo de Deus não protege apenas a promessa, ele protege você. Ele te guarda de receber algo grande demais, sem ter estrutura para carregar. E quando esse dia chega, algo muda dentro da gente. A pressa vai embora, a ansiedade perde força, a comparação deixa de fazer sentido. Você olha para trás e entende que Deus estava mais presente nos dias difíceis do que nos dias fáceis. Que Ele estava moldando sua fé, afinando sua sensibilidade espiritual, fortalecendo sua confiança. O que parecia atraso era, na verdade, cuidado. O que parecia abandono era presença silenciosa. Por isso, se hoje você ainda está esperando, aprenda a confiar. Se ainda está chorando, continue crendo. Se ainda não chegou, é porque Deus está caprichando na perfeição do que vai entregar. Ele não se esqueceu de você, não ignorou suas orações e não perdeu o controle da sua história. O céu continua trabalhando e o tempo certo continua de pé. Se essa palavra falou com você, fortaleça o efeito Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e continue caminhando com a gente. Porque o Deus que governa o tempo da sua vida não se atrasa. Ele chega exatamente quando tudo está pronto. Em nome de Jesus. Amém.